Deus, eu sei que você dá graça aos humildes. Então eu peço que trabalhe em meu coração de maneira profunda, me quebrantando. Quebre meu orgulho, quebre o meu egoísmo. Me quebre de qualquer coisa que me atrapalhe de te conhecer. Por mais difícil que seja te pedir isso, faço o que for necessário para que haja quebrantamento. Então, bom dia para todos, que Deus nos abençoe nesta manhã, né? Como aí já vimos durante toda a nossa liturgia, as canções que nós cantamos, o que falamos aqui, hoje a mensagem é sobre quebrantamento, né? Uma série de 3 mensagens que nós estamos fazendo. Começamos na semana passada com Sonda-me, essa semana vamos falar de Quebranta-me, Quebra-me, e na próxima semana de Envia-me. São as chamadas orações perigosas. São orações que você muitas das vezes pode não se sentir confortável de fazer essa oração, você pode não querer fazer oração, esse tipo de oração, porque ela pode ter consequências inesperadas. Ela pode trazer para você consequências que você não espera, que você talvez não vá se sentir tão confortável com essas respostas que Deus vai te dar a essa oração. Pode tirar você da sua zona de conforto. Pode fazer você perder a segurança que você encontra em algumas coisas. Você pode, de repente, se ver em situações complicadas, em que coisas que para você são muito importantes, você vai ver que aquelas coisas vão ser tiradas de você. Aquela segurança que você tem em algumas coisas, você vai perder essa segurança. Você vai ver o seu chão se abrindo, o seu chão caindo. Por isso é uma oração perigosa. E é muito importante a gente entender que essas orações elas vão na contramão do evangelho que hoje em dia é muito pregado de venha, Deus vai te proteger, debaixo das asas de Deus você vai estar protegido de tudo e de todos, nenhum mal vai te acontecer. Você vai ficar bem, venha para Jesus. E Jesus vai te dar refrigério. Sim, tudo isso é verdade. Deus vai te proteger, você vai ter refrigério, mas não vai ser sempre assim. Vão haver momentos em que você vai ser desafiado. Por quê? Porque você está fazendo essa oração. Quebranta-me. E para que você seja quebrantado, nós vamos ver, você vai precisar abrir mão de muita coisa. Você vai precisar abrir mão do seu eu. Você vai precisar abrir mão de muita coisa que te dá segurança. E quando você faz essa oração, o compromisso de Deus não é mais com o seu conforto, com a sua estabilidade, com a sua tranquilidade, não. O compromisso de Deus vai ser em atender o seu pedido, vai ser em te desenvolver, vai ser em me desenvolver. Você não está pedindo para ser quebrado? Eu não estou pedindo para ser quebrado? Deus vai nos quebrar. Esse é o pedido que nós estamos fazendo. Porque o compromisso dele vai ser em que nós estejamos cada vez mais parecidos com Cristo. O desafio dele vai ser justamente nos tirar a estabilidade, nos colocar numa situação em que nós dependamos dele e não mais de nós mesmos. Muitas pessoas que fizeram essa oração se viram em situação complicada. Homens que fizeram essa oração passaram por momentos extremamente difíceis na sua vida. Mas o tempo todo eles estiveram amparados pela mão de Deus. Quem está fazendo discipulado, que está lendo o livro, a trilogia, já viu exemplos bastante complicados que o autor vai contando o que ele passou na vida dele ou experiências de outras pessoas. Porque quando você começa a fazer um discipulado, você está fazendo essa oração. Você pode não estar fazendo de maneira explícita, mas você está começando a mexer, a cavucar. Então vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos falar sobre isso. O que o evangelista Marcos e o evangelista Lucas falam sobre essa passagem, falam sobre esse tema, né? E uma coisa, meu irmão, você pode ter certeza, depois que você entra nesse processo de quebrantamento, você sai dele completamente transformado. Você não é mesmo você. Você tem uma transformação completa. Vamos então ver uma dessas histórias. Interessante que nós vamos ver
dentro do livro de Marcos, duas passagens, duas histórias que estão muito próximas uma da outra. No iniciozinho e no finalzinho do mesmo capítulo. E vamos perceber o que nós vamos aprender com isso. A primeira história envolve um leproso e uma prostituta. E o impacto que eles tiveram ao encontrar-se com Jesus. Então, Marcos 14, a partir do verso 3, diz: estando Jesus em Betânia, reclinado na mesa da casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele uma certa mulher. A cena era mais ou menos assim, ó. Era assim que era, todo mundo sentadinho no chão, numa almofada, com uma mesa bem baixinha, Jesus ali, que é aquele de branco, reclinado sobre a mesa, e uma mulher se aproxima dele. Esse Simão, ele é um fariseu também. Lucas conta essa mesma história, né? Ele usa alguns elementos um pouco diferentes. Ele conta essa história e ele explica que esse Simão, na verdade, é um fariseu. Imagina, um fariseu, um religioso, ele tinha uma série de preconceitos em relação a ser leproso, então ele deveria ser uma pessoa que todo dia ele se considerava mal, ele tinha uma autoestima extremamente baixa, ele sofria porque ele se sentia menor do que todos aqueles, ele se sentia amaldiçoado, porque essa era a crença naquela época. E esta certa mulher, Lucas descreve ela como uma prostituta. Uma prostituta nessa época da história era uma pessoa que não tinha marido, tinha perdido o marido, ela não tinha os cunhados dela, porque senão alguns dos cunhados, alguém da família já teria acolhido, já a estaria ajudando. Então, se ela estava nessa situação, porque ela não tinha ninguém para cuidar dela, ela era odiada pelas mulheres, porque as mulheres sabiam o que acontecia com seus maridos e com essa prostituta. Os homens a desrespeitavam. Os homens não queriam saber dessa mulher. Os homens a usavam, abusavam dela. Então, imagina como estava o coração dessa mulher, como ela se sentia. Então, era uma pessoa fruto de preconceito, fruto de discriminação, fruto de vergonha social, e ela se encontra com Jesus. E veja o que acontece nesse encontro. Continuando um pouco mais. Então, essa mulher se aproxima e, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro, ela quebrou o frasco e ela derramou o perfume sobre Jesus. Ela chega com o frasco, ela quebra esse frasco, era um perfume muito caro, e ela derrama esse perfume sobre Jesus. Ela quebra e ela derrama. É interessante para a gente perceber o valor desse perfume, mais ou menos, um pouco mais à frente, olha. Diz que alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que essa mulher está fazendo isso? É um desperdício de perfume. Ela podia ter vendido esse perfume por 300 denários e o dinheiro ela podia ter dado para os pobres. As pessoas que estavam ali ao redor da mesa brigaram com ela. 300 denários, só para vocês terem uma ideia, um denário era o trabalho de um dia. Um dia de 12 horas de trabalho. Se a gente calcula aí pelo salário mínimo brasileiro, é 15 a 20 mil reais. É o salário que ela tinha, era a economia que ela tinha, ela estava ali. Imagina uma pessoa chegar aqui com Coco Chanel, né, Eau de Parfum, aí chega ali, quebra. O que você vai fazer? Não, pelo amor de Deus, para, não faz isso. Me dá, não, joga só uma gotinha no Jesus aí, né? Guarda o resto para você. Mas não, ela quebrou. E ao quebrar, ela não tinha como reter uma gota lá dentro. Ela tinha que jogar tudo. Ao quebrar, ela quebrou e derramou tudo. Não foram 2 gotinhas. Foi tudo. Ela derramou tudo sobre Jesus. E interessante é que
As pessoas ficam incomodadas, as pessoas começam a recriminar, e qual é a atitude de Jesus nesse momento? Deixa ela em paz. Por que você está perturbando ela? Ela está praticando uma boa ação para comigo. Deixa de ser cara de pau, deixa de ser falso. Os pobres estão sempre, por aí. Os pobres estão sempre por aí. Você pode ajudar os pobres quando você quiser. Eu estou aqui e daqui a um bocadinho não vou estar mais. Ela está aproveitando a oportunidade que ela teve para me adorar, para me derramar. Você está louvando aqui, né? Com toda a sua energia, irmão. Que desperdício. Por que esse cara não está, né, lá fora ganhando a vida cantando? Não, ele está aqui, usando o talento dele para Deus. E você, que desperdício. Deixa de ser falso. Deixa o irmão louvar da melhor maneira possível. Você louva da melhor maneira possível. E para de falsidade, né? O pobre está sempre aí, você sempre vai poder ajudar, mas eu não. Então, ao ver a sociedade recriminando aquela mulher, que é o que fazia o tempo todo, Jesus faz o quê? Jesus a defende. Jesus a acolhe, a protege. Jesus trata essa mulher com dignidade, com respeito. Talvez tenha sido o primeiro homem na vida dela que ela viu tratando ela sem interesse, sem desejos malignos. Tratou ela como ela merecia ser tratada, com respeito, com dignidade. Jesus pratica a inclusão social aqui, que hoje em dia está tão em moda. A gente fala tanto de inclusão social. Jesus aqui está praticando a inclusão social. Ele estava na casa de um leproso. Uma prostituta se aproxima dele. Simplesmente ao aceitar o convite de comer na casa de um leproso, era uma inclusão social enorme. Os leprosos viviam no meio do deserto, afastados. As prostitutas eram marginalizadas pela sociedade. Ninguém as respeitava. Jesus pratica uma verdadeira inclusão social nesse momento. Ao comer na casa daquele homem, ao estar com aquela mulher, ao permitir que ela se aproximasse. Na cultura da época, bastava um gesto de Jesus que os seguranças lá não iam deixar ela nem entrar na casa. É importante a gente entender muito bem como que as nossas atitudes a cada dia são importantes na vida das pessoas. Porque o que Jesus faz aqui, com essa mulher, é, primeiro, a companhia dele a quebranta e a transforma. E ela exterioriza, obrigado. Ela exterioriza esse sentimento de quebrantamento, quebrando o vaso de perfume e derramando esse perfume sobre Jesus. Ela se conecta de forma mais profunda, porque Jesus a inclui. Ela, ao estar quebrantada, transformada, ela consegue se conectar com a sociedade, se conectar com Jesus, se conectar consigo mesma. Por quê? Porque ela já não tem mais o preconceito dentro dela. Ela já não tem mais a falta de dignidade. A autoestima dela é elevada por Jesus. A autoconfiança dela aumenta porque ela confia em Jesus. Então ela não tem vergonha nenhuma, ela quebra, ela derrama completamente aquele presente, em forma de presente para Jesus. O coração dela se abre. E ao fazer esse ato, ela está depositando sobre Jesus o pecado dela. E ao mesmo tempo, ela está confiando em Jesus no futuro. As economias dela foram derramadas. Ela não tem mais. Aquele dinheiro era a sobrevivência dela. Ela está dizendo, Senhor, eu confio tudo a Ti. Eu confio o meu futuro a Ti. Eu confio que Tu vais me guiar. Tu vais me levar. E ela sai desse processo transformada. Ela sai desse processo com mais confiança, com confiança em Jesus. Ela sai desse processo sem o peso, a carga que a sociedade colocava sobre ela. Ela se sente acolhida, porque ela viu que Jesus a defendeu na frente de toda uma sociedade que a recriminava.
E o mais importante, foi depositado até a última gota. Ela não deixou nada. Ela não deixou nada escondidinho. Ela depositou tudo. Muito bem. Um pouquinho mais à frente, nesse mesmo capítulo, Jesus então estava na casa de Simão, ele sai da casa de Simão, ele pede aos discípulos que preparem a última ceia, que preparem a última refeição. Os discípulos preparam essa refeição e Jesus então está à mesa com os discípulos. Que diz o texto, Marcos 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, quebrou o pão e deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isso é o meu sangue que é derramado em favor de muitos. Jesus parte o pão. Anuncia que o corpo dele será partido, quebrado. E, literalmente, o corpo de Jesus foi partido, quebrado, machucado, amassado, chicoteado. E o sangue dele foi derramado até a última gota por nós, por mim, por você. Veja a sabedoria do evangelista aqui, quando ele coloca essas duas histórias no mesmo capítulo, uma em sequência da outra. Jesus provoca esse quebrantamento, esse derramar nas pessoas, mas ele mesmo faz isso com ele mesmo. Ele se quebra e ele se derrama na sua totalidade. Ele dá o exemplo. O primeiro passo é dele. Ele transformou aquela mulher porque dentro dele ele já sabia que isso ia acontecer. Com ele mesmo. Ele não sabia a hora, porque isso pertencia ao Pai, mas ele sabia pelo que ele teria que passar para recuperar o homem. Para nos salvar, ele teria que ser quebrado, ele teria que derramar até a última gota. Agora vamos avançar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais nisso. Lucas, quando conta essa mesma história, ele observa ou ele inclui um pequeno detalhe que Marcos não tinha incluído. Façam isto em memória de mim. Tomando o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Muito parecido com o que Marcos escreveu, mas ele acrescenta essa fala de Jesus: façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Interessante, esse façam isso em memória de mim. O que é esse isto? A maioria de nós sempre aprendeu na igreja que é, vamos fazer a ceia, vamos beber, vamos comer, né? Vamos lembrar do ato de Cristo. Na maioria das igrejas hoje fazemos mensalmente, tem igrejas que fazem todo domingo, mas fazemos um ato que vamos ter daqui a pouco na nossa comunidade, o ato da Santa Ceia, para relembrar o ato de Jesus. Acho que todo mundo já sabe disso. Mas deixa eu propor uma releitura um pouco mais forte, um pouco mais profunda, um pouco mais ativa disso. Por que não fazer isto, o quebrantar-se, o derramar-se? Esse convite poderia ser não somente de participar do ato de Santa Ceia, mas, mais do que participar, comendo, bebendo, comungando e se relembrando do ato de Jesus na cruz. Mas pode também ser: se quebre, se quebrante, se derrame
Não que a gente precise refazer o sacrifício de Cristo, não é isso. O sacrifício de Cristo foi completo, foi pleno, foi total, e a gente não precisa se ressacrificar. A gente precisa entender, aceitar, render-se a Cristo como nosso único Salvador e depender dele. O ato de pagar o salário do pecado já foi feito. Mas quebrar-nos no sentido de quebrarmos-nos para Deus. Quebrar as nossas estruturas, deixar Deus nos quebrar. Nos quebrar igual a mulher quebrou o frasco. Se você quebra um frasco, tudo que estava dentro do frasco fica visível. Nada fica escondido. É esse, é o ato de Deus te quebrar e não ficar nada escondido. Aqueles pecadinhos de estimação, aquelas práticas que ninguém sabe, que você não conta para o pastor, né, durante o discipulado. A esposa não sabe o que você faz, o filho não sabe o que você faz. Nada fica oculto. Você quebra. E quando você quebra, cara, derrama tudo, não tem jeito. Então não precisa ninguém aqui para a cruz de novo, e nem derramar o seu próprio sangue, mas é nesse sentido. Jesus deu um primeiro passo. Aceita a oferta dele, para que ele seja o seu redentor. Dependa dele. Não fica dependendo da sua segurança, das suas qualidades, da sua esperteza. Não depende disso, dependa dele. Um pouquinho mais, então. Jesus se quebrou primeiro. Ele deu o exemplo, ele deu o primeiro passo. Nós estávamos desconectados de Deus. Cada um de nós quer ser independente, quer colocar a sua segurança na sua capacidade, nas suas qualidades, ou nos seus bens. E isso é que é o famoso pecado. É a desconexão, é querer ser independente de Deus. O salário do pecado é a morte, para que nós não tivéssemos que morrer. Porque a nossa morte nunca seria plena e total. Sempre ia ficar um resquíciozinho lá, um juros, uma prega moratória, ia ficar alguma coisa lá que não ia estar, porque a gente ia querer esconder. Não, Jesus vem, Jesus se quebra, Jesus se derrama, paga a nossa dívida e agora nos faz um convite. Se quebranta diante de mim, se derrama diante de mim, deixa eu te restaurar. Deixa eu fazer com que você aprenda a ser dependente de mim. E como é que você vai aprender sendo dependente de mim? Eu vou ter que arrancar tudo o que você tem, com que você consegue com você mesmo, ou pelas suas próprias capacidades. Eu vou ter que arrancar isso tudo de você. Então, a nós, cabe simplesmente aceitar esse convite. Fazer essa oração, quebra-me, quebranta-me, e confiar. Porque, de novo, não vai ser vida mansa que vai vir daí para frente. Deus vai fazer você confiar nele. Isso vai gerar uma conexão muito mais profunda de você, porque ele vai te incluir. Você vai ter mais conexão com as pessoas, você vai ter conexão consigo mesmo, com Deus. E a gente sai desse processo transformado. Não tem como encontrar-se com Jesus. Não tem como Jesus entrar na sua vida e você não sair transformado. Porque aquilo vai passar a te incomodar dia a dia. A cada momento. É como se você estivesse com Jesus ali ao teu lado. Vamos lá, vamos no mercado, irmão. E aí? Aí alguém passa à sua frente na fila da carne. Passou minha frente. Não, Jesus vai estar lá. Ô, mano, calma. Você chega no caixa, o caixa está de mau humor. Você vai brigar com o caixa? Não vai. Porque Jesus vai estar ali do teu lado. Calma, confia em mim. Então você sai transformado. E o que é interessante também
É o que o pastor Craig, o segundo nome dele acho que é Groeschel, fala para nós acerca disso, de as nossas fortalezas, as nossas qualidades e quando nós estamos quebrados nas nossas fraquezas. E é muito interessante porque ele diz que nós podemos impressionar as pessoas com as nossas fortalezas, mas nós nos conectamos mais profundamente através do nosso quebrantamento, através das nossas fraquezas. Você, no seu trabalho, você impressiona o seu chefe, os seus colegas, os seus superiores. Por quê? Porque você é bom, você entrega o resultado. Você entrega a venda, você entrega o produto novo, você faz um produto melhor, você é o cara. Aí você impressiona, você é bom. Mas uma equipe de trabalho só se encontra, uma equipe de trabalho só se une quando vem uma crise na equipe, aquele momento em que o chefe tem que chegar, a galera, não deu, esse ano a gente não vai atingir, não vai ter bônus para ninguém. Nesse momento de crise, de fraqueza, que todo mundo, opa, peraí, a equipe estava competindo. Quem vende mais, quem entrega o melhor produto, quem produz mais rápido, o time da linha. Nesse momento, não, todo mundo, galera, peraí, vamos se ajudar, não tem mais que competir, porque senão, como time, a gente não entrega. Então, o time se forma, se conecta no momento de crise, não é assim? Com Deus é a mesma coisa. Na igreja é a mesma coisa. Na família, o marido impressiona a esposa porque ele é bonitão, porque ele é forte, porque ele é inteligente, porque ele ajuda eu com as crianças. A esposa valoriza essas coisas, né? O marido na esposa. Nossa, olha como é que a minha esposa cozinha bem, olha como é que a minha esposa cuida bem das crianças, olha como é que a minha esposa dá conta de tudo. E a esposa impressiona o marido por causa disso. Mas é quando pinta a crise no casamento, quando o dinheiro dentro de casa falta, quando um filho fica doente, quando algum problema acontece, é que a família se une nesse momento e se fortalece. Porque aí é a hora de catar os caquinhos, não é? O vaso foi quebrado. Deus quebrou a família. Quebrantou a família. Né? Não dividiu. E aí ele começa a ajudar na conexão. Na igreja. A igreja está tudo legal, a igreja impressiona o visitante pelas qualidades, que louvor maravilhoso, que pregador fantástico, que ambiente lindo, tudo bonitinho, decorado. Mas são num momento de provação na igreja. É quando falece um membro da igreja. É quando há uma crise por alguma razão. É nesse momento em que a igreja se conecta. É super importante o que esse homem de Deus está falando. A gente impressiona as pessoas pelas nossas qualidades, mas a gente se conecta quando nós estamos quebrantados, pelas nossas fraquezas. Como é que a gente faz isso na nossa comunidade acontecer? Tira a sua máscara. Deixa o irmão ver a sua fraqueza. Se quebranta diante do povo de Deus. Aquela mulher se quebrou, ou quebrou o vaso na frente de todo mundo. Não tenha vergonha. Se quebre diante do irmão. Deixa o irmão ver a sua fraqueza, ver o seu quebrantamento e te ajudar. Porque um pode ajudar o outro. Por isso é tão importante que a gente faça essa oração, quebranta-me, por mais arriscada que ela seja. Porque você está colocando a sua confiança em Deus. Vamos abaixar nossas cabeças, fechar nossos olhos e vamos pensar um pouquinho. Deus, me ajuda a fazer essa oração. Eu estou com medo. Dá medo fazer essa oração. Põe a sua confiança em Deus. Pergunta para Ele, Deus, o que tem que ser quebrado? É o meu orgulho? É o meu egoísmo? Eu tenho alguns vícios inofensivos? Tem alguma prática que, por mais comum que seja, ela esteja atrapalhando a minha conexão com Deus e com os meus irmãos? Me ajuda a me quebrar, Senhor.
a revelar isso para ti, a revelar isso para os irmãos, se for necessário, para que eu tenha companheiros de caminhada? O que precisa ser quebrado? O que precisa ser derramado? E aí eu convido você a fazer essa oração, que é a oração que passou no vídeo, no início dessa mensagem. Vamos fazer todos juntos. Deus, eu sei que você dá graça aos humildes. Então eu peço que trabalhe em meu coração de maneira profunda, me quebrantando. Quebra o meu orgulho, quebre o meu egoísmo, me quebre de qualquer coisa que me atrapalhe de te conhecer. Por mais difícil que seja te pedir isso, faça o que for necessário para me quebrantar. Amém.